Livro Generais da Oração, George Whitefield. O escritor Stuart Brand revela que o sino bate pela BBC sua hora ao redor do mundo com uma precisão de segundos. Ele é referencial planetário. O som dos seus sinos menores foram transmitidos ao longo de toda a Segunda Guerra para um público mundial. As ideias de liberdade e tenacidade para milhões. No início do século XIX, a precisão em termos de segundos era considerada impossível de ser alcançada num relógio de torre, até que o relojeiro Denilson projetou o mecanismo aliado ao sino de 14 toneladas. Esse edifício, com alto teor histórico, estava ali, bem diante dos nossos olhos, naquela tarde de inverno sobre o céu de Londres. Quando nos aproximamos mais, é que percebemos então a sua beleza e imponência. Stuart Brand descreve esse relógio maravilhoso em seu livro O Relógio do Longo Agora. Ele diz que subir 340 degraus em espiral é uma experiência extraordinária, abre aspas. Você vai serpenteando até o topo. A escada possui 96 metros de altura. O campanário é um lugar alto e castigado pelo vento com vistas deslumbrantes das águas do Tâmisa lá embaixo. Fecha aspas. Brand comenta que há outras obras sublimes como a Torre Eiffel, a represa Hoover e a ponte Golden Gate e o foguete Saturno, que levou o homem à Lua. A torre do Big Ben, porém, se destaca tanto pela sua engenharia e arquitetura monumental como pelo seu significado para a vida dos ingleses. Algo inusitado aconteceu certo dia à sombra da torre. Um turista desatento aproximou-se e perguntou a um inglês típico: "Que horas são?" "Olhe para cima e você descobrirá as horas", respondeu o inglês sorrindo. George Whitefield, 1714-1770, iniciou seu ministério com 22 anos de idade, pregando em Londres. Ele foi tanto para a Grã-Bretanha e a América, tal como o grande relógio Big Ben, durante o grande avivamento inglês que ocorreu nos dias de John Wesley. Whitefield fez os homens do seu tempo olharem para cima, o céu, para saberem o tempo de Deus para as próprias vidas. A sua pregação despontou com eloquência e precisão como uma grande torre nos horizontes da fé. A sua voz soou pelos campos e cidades incansavelmente como os sinos de um grande campanário anunciando a liberdade em Cristo. Ele também foi um referencial planetário. Incendiado pelo fogo santo. Lloyd Jones conta que George Whitefield foi o primeiro a ser tocado pelas brasas do altar no Clube Santo e a ter o coração incendiado pelo fogo do Espírito Santo. Estes são os fatos, diz Jones. George Whitefield foi convertido em 1735, ao passo que Charles Wesley não foi convertido antes de 1738. Ele foi o primeiro dos três a ser convertido. Ele também foi o primeiro deles a começar a pregar o verdadeiro evangelho de maneira despertadora. Whitefield começou a fazer isso em 1736. Em um dos períodos mais grandiosos foi o ano de 1737, ao passo que todos nós sabemos que os irmãos Wesley só começaram a pregar num sentido realmente evangélico depois do mês de maio de 1738, de modo que Whitefield está à frente deles todos em toda a linha. Foi ele quem encorajou Wesley a pregar ao ar livre, começando na cidade de Bristol. Esta foi uma época de grandes e extraordinários pregadores. Em 1737, num tempo em que não havia meios técnicos para amplificar a voz, ele passou a reunir grandes multidões na cidade de Londres, com resultados assombrosos, pregando 4 vezes por dia. Ele relatou em seu diário que, em Londres, por quase 3 meses consecutivos, não diminuiu a afluência de pessoas para ouvir a palavra de Deus. Desde o dia em que começou a pregar, quando menino, até a hora da sua morte, ele não conheceu um abatimento da paixão.
Até o fim de sua notável carreira, sua alma foi uma fornalha pelo zelo ardente pela salvação dos homens, diz Jones. Pregadores em tempos de avivamento. A pregação deste homem, aliado a John Wesley e Jonathan Edwards, recolocou a Inglaterra e a América em um novo curso da história. No século XVIII, essas nações se encontravam como verdadeiros vales de ossos secos. O avivamento propagou-se na Inglaterra, vivificando a igreja, alcançando a América e a Irlanda. Em decorrência disso, a igreja se tornou um grande exército e adicionou, logo nos primeiros anos, mais de 1 milhão de pessoas em seu rol de membros e pelo menos outro tanto igual foi salvo. De lá, o avivamento correu pela Europa Central, Noruega e Escandinávia. Depois, desceu e se espalhou pela África e Índia, pela China e até a Coreia. Em certa ocasião, na Escócia, George Whitefield pregou para 100 mil ouvintes e 10 mil responderam ao apelo. Ele pregava ao ar livre, sem o auxílio de ampliação técnica de voz. O som da sua voz podia ser ouvido a quilômetros de distância. Lloyd Jones diz que Whitefield foi o maior pregador inglês de todos os tempos. Sua influência na Inglaterra, sua influência em Gales, sua influência na Escócia e, em particular, sua influência na América excede a possibilidade de cálculo. Se o historiador Leck está certo ao dizer que, sem dúvidas, foi o despertamento evangélico do século XVIII que salvou a Inglaterra de uma revolução como a que a França experimentou em 1789 e nos anos seguintes, se isso de fato é verdade, bem, então George Whitefield, mais do que ninguém, é o responsável por este fato. A sua pregação foi como a proclamação de Ezequiel no Vale de Ossos Secos, transformando mortos espirituais em um grande exército. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Ezequiel 37:10. Certa vez, pregando a alguns marinheiros, descreveu um navio perdido num furacão. Parecia ser tão real que, quando chegou ao ponto de descrever o barco afundando, alguns marinheiros pularam dos assentos, gritando: "As baleeiras! As baleeiras!" Em outro sermão, falou acerca de um cego andando em direção a um precipício desconhecido. A cena foi tão real que, quando o pregador chegou ao ponto de descrever a chegada do cego à beira do profundo abismo, certo homem chamado Chesterfield, que lhe assistia, deu um pulo gritando: "Meu Deus, ele desapareceu!" Encontros celestiais. M. Lloyd Jones diz: se quiserem uma multidão em suas igrejas, orem por avivamento. No momento em que o avivamento irromper, as multidões virão e, lhes asseguro, não lhes custará um centavo. Avivamentos são encontros entre o céu e a terra, o encontro de corações humanos com o coração de Deus. Por isso, só é possível através da oração de rendição. Robert Law declarou: a oração é um instrumento poderoso, não para fazer com que a vontade do homem seja feita no céu, mas para fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra. Whitefield mergulhava nas águas inexploradas da presença. Por isso, as multidões vinham ouvi-lo. Ele declarou, certa vez: tenho passado dias e até semanas prostrados ao chão, orando silenciosamente ou em voz alta. Nos momentos em que você estiver mergulhado na presença, é que você perceberá que se libertou das preocupações, das tensões, do cansaço, porque quando você mergulha, ele vem para lhe ajudar. Ele alinha você a ele mesmo. Isso somente acontece no lugar secreto. Ele lhe possibilita participar desse instante quando o céu invade a terra, ou quando a terra se transporta para o céu. O momento quando o divino se mistura com o humano e o eterno com o temporal
esse é o momento em que a sua vida está sendo definida realmente como algo que alcançará até as gerações futuras. Não haverá nenhum outro momento em sua vida mais importante do que esse que consiga definir o seu futuro e o futuro dos seus descendentes como estes momentos imersos na presença. O segredo do avivamento. O investimento pessoal, a sós com Deus, fez com que o coração de Whitfield se aquecesse de tal modo que contagiou aos demais. A oração em secreto é um dos grandes segredos do avivamento. Você pegará fogo se estiver em contato com as brasas do altar. Isaías 6. O Espírito Santo continuou a operar poderosamente nele e por ele durante toda a sua vida, porque nunca abandonou o hábito de manter a chama do coração acesa com a lenha obtida na presença. O Senhor põe fogo na lenha, mas somos nós que colocamos a lenha no fogo. Whitfield repartia o dia em 3 porções: 8 horas sozinho com Deus e em estudos, 8 horas para dormir e as refeições, 8 horas para o trabalho entre o povo. Ele lia de joelho as Escrituras e orava sobre elas e recebia luz, vida e poder. Numa das suas visitas aos Estados Unidos, ele passou a maior parte da viagem a bordo, sozinho em oração. Alguém escreveu: seu coração encheu-se tanto dos céus que anelava por um lugar onde pudesse agradecer a Deus, e sozinho, durante horas, chorava comovido pelo amor consumido do seu Senhor. Suas experiências no ministério confirmavam a sua fé na doutrina do Espírito Santo, com o Consolador ainda vivo e o poder de Deus operando atualmente entre nós. Apaixonados por Deus. Certa feita, perguntaram a Moody: como uma igreja pode começar a experimentar um avivamento? Ao que ele respondeu: acenda uma fogueira no púlpito. Whitfield colocava o coração na pregação. Bastava acender o fogo com a sua pregação de poder que os campos eram incendiados. As suas palavras eram como um furacão que chacoalhava o coração dos homens por causa da prática diária da presença. A pregação se tornava um turbilhão. George Whitfield disse que nem a eloquência, nem a profundidade de pensamentos faz um verdadeiro grande pregador. Somente uma vida de oração e meditação fará do pregador um vaso pronto para uso do mestre e próprio para ser empregado na conversão de pecadores e na edificação dos santos. Abraham Kuyper, ilustre teólogo, educador e político holandês, afirma no seu grande clássico sobre o Espírito Santo que, se não vivermos na dependência do Espírito em oração, vamos dar pedra em vez de pão ao nosso rebanho. Deus usa homens comuns de uma forma extraordinária. Philip Brooks declarou que a pregação é a verdade por meio da personalidade. A pregação é um milagre sem precedência, pois por meio dela, homens falhos falam a palavra de Deus, que é perfeito. Pode um mosquito que vive no pântano descrever a vida em águas cristalinas que brotam do sopé da montanha? Quem somos nós que vivemos num mundo como este, uma sombra apenas, para falarmos das coisas do porvir? Coisas que olho nenhum viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, as quais Deus preparou para que o amam? 1 Coríntios 2:9. A palavra do pregador tem poder criativo. Gênesis 1, de 1 a 3. Ela é libertadora. João 8:32. A palavra pregada salva. 1 Coríntios 1, 21. Cura. Salmo 107:20. Ilumina o entendimento e o caminho dos homens. Salmo 119, 105. Tem poder. Hebreus 1, 3. O pregador fala as palavras do próprio Deus. É por isso que os seus lábios precisam ser tocados pelas brasas do altar. Isaías 6. Rompimento sobrenatural. Jesus declara que aquele que vem à sua presença e ouve a sua voz é semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo. Lucas 6:47. Para alcançar a rocha e edificar é preciso cavar.
E para cavar é preciso romper as estruturas do solo. A rocha se encontra no subsolo. O construtor imprudente não rompe, ele não sai da superfície, não busca a profundidade, ele fica preso aos limites. O escritor A.W. Tozer disse que, na caminhada com Cristo, a superficialidade indica um conhecimento imperfeito do coração de Deus que não consegue saciar a fome da nossa alma pela sua presença. Na presença de Deus, você romperá além dos limites. Bill Johnson diz que ele é um Deus de rompimentos. Você mergulha na presença, desce para depois subir. Quanto mais você descer em direção à rocha, mais você romperá para cima com a construção. O tanto que você deseja subir define o quanto você tem que descer. A altura é determinada pela profundidade. 1 Pedro 5:6. É preciso sair das camadas superficiais da religiosidade e das aparências, mergulhar na profundidade da presença para resistir às turbulências deste mundo. Conhecer a profundeza e a altura do amor de Deus para experimentá-lo em sua plenitude. Efésios 3:14-19. Uma vida marcada pela presença. Seguir a Jesus é palmilhar os caminhos nunca vistos. Aquele que mergulha em sua presença crê no invisível, toca o intangível, rompe o intransponível e vê o impossível acontecer. Tem os céus abertos e quem tiver os céus abertos experimentará o sobrenatural. O sobrenatural está ligado à pessoa de Jesus. Não há como separar um do outro. O seu nascimento foi sobrenatural. Sua vida liberou o sobrenatural. O Deus entre nós e a sua ressurreição foi sobrenatural. Charles Parham disse: o cristianismo é 100% sobrenatural. O contato diário com ele o envolverá numa dimensão muito além desta que você está habituado a viver. Você verá coisas maiores da parte dele que jamais viu e será transportado para maiores dimensões de glória. Você se tornará um transportador da glória de Deus. Seu coração se abrirá para ter sonhos e visões e instruções poderosas vindas direto do trono de Deus. Orará e andará no Espírito. Você respirará milagres e todos que você tocar terão o toque do céu. A presença que há de habitar no seu lugar secreto o acompanhará para onde você for. Ela não o deixará. A sua vida ganhará um propósito profético e as suas ações proclamarão um novo tempo na vida das outras pessoas. Você dará um salto do natural para o sobrenatural, do terreno para o celestial. Lágrimas cristalizadas. Whitefield nunca se esqueceu nem deixou de aplicar a si as seguintes palavras do Dr. Delany. Desejo todas as vezes que subir ao púlpito considerar essa oportunidade como a última que me é dada de pregar. E a última dada ao povo de ouvir. Alguém assim escreveu sobre uma de suas pregações. Quase nunca pregava sem chorar e sei que as suas lágrimas eram sinceras. Ouvi-lhe dizer: vós me censurais porque choro. Mas como posso conter-me quando não chorais por vós mesmos, apesar das vossas almas mortais estarem à beira da destruição? Não sabeis se estáis ouvindo o último sermão ou não, ou se jamais terei outra oportunidade de se chegar a Cristo? Chorava às vezes até parecer que estava morto e custava recuperar as forças. Disse que os corações da maioria dos ouvintes eram derretidos pelo calor intenso do seu espírito quebrantado, como prata na fornalha do refinador. Hernandes Dias Lopes diz em seu livro Vencendo as Tempestades da Vida que as grandes lições da vida nós as aprendemos nas tempestades. Diz também que na costa da Califórnia há uma praia famosa que se chama Pebble Beach, em uma reentrância cercada de muralhas. Nesse lugar, as pedras, impelidas pelas ondas, se atiram umas contra as outras e também nas saliências agudas dos penhascos. Turistas de todas as partes do mundo reúnem-se ali para recolher aquelas pedras arredondadas e preciosas.
Elas servem de ornamento para escritórios e salas de visita. Ali bem perto, há outra enseada, em que não se verifica a mesma tormenta. Existem ali pedras em grande abundância, mas nunca são colhidas pelos viajantes. Elas escaparam do alvoroço e da trituração das ondas. A quietude as deixam como foram encontradas, toscas, angulosas e sem beleza alguma. O polimento das outras, tão apreciadas, se verifica por meio da tribulação constante. Comentando esse fato, um escritor registrou: quase todas as joias de Deus são lágrimas cristalizadas. Davi fez uma revelação surpreendente no Salmo 56:8. Tu pões as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? As lágrimas derramadas na presença estão escritas num livro divino. Quando o céu toca a terra. George Whitefield conta em seu diário como a sua vida tornou-se um instrumento precioso nas mãos do Senhor para tocar outras vidas. Às vezes, quando caminhava, minha alma dava tais saltos que parecia querer sair do meu corpo. Noutras ocasiões, eu ficava tão subjugado pelo senso da infinita majestade de Deus que me via forçado a atirar-me ao chão e a oferecer minha vida como um papel em branco em suas mãos para ele escrever ali o que lhe agradasse. Preguei como de costume, 5 vezes por semana. Era maravilhoso ver como as pessoas se penduravam nos gradis do alto em que estava o órgão, subiam pelo revestimento da igreja e esquentavam tanto o ambiente com sua respiração que o vapor caía das colunas como gotas de chuva. Às vezes, tantos eram os que entravam que muitos acabavam indo embora por falta de lugar, e era com grande dificuldade que eu chegava ao púlpito. Pessoas de todas as denominações se juntavam para ouvir. No livro Whitefield, Vida e Tempos, ele diz: no dia do Senhor, eu costumava pregar 4 vezes a enormes e impressionados auditórios, além de ler orações 2 ou 3 vezes e de caminhar, talvez 12 milhas, indo e vindo de uma igreja a outra, olhando para os congregados. Era uma visão tremenda. Pode-se dizer que dava para andar por cima das cabeças das pessoas. Todos ficavam totalmente atentos e ouviam como se estivesse ouvindo para a eternidade. Agora eu estava pregando em geral 9 vezes por semana. As ceias matinais eram por demais temíveis. Quantas vezes vimos Jesus Cristo patentemente exposto diante de nós, crucificado. Nas manhãs dominicais, bem antes de raiar o dia, podiam-se ver as ruas cheias de pessoas indo para a igreja. Encontros de glória. Os diários de George Whitefield deixam bem claro que ele tinha consciência de que as suas pregações eram acompanhadas de manifestações sobrenaturais. A pregação de Whitefield provocou reações semelhantes às que ocorreram no Vale de Ossos Secos quando Ezequiel profetizou. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Ezequiel 37, de 7 a 8. Este texto é um retrato notável do que ocorre em tempos de avivamento. Note-se que, nesta visão, manifestações poderosas da parte do Senhor foram desencadeadas. O poder da ressurreição foi liberado pela voz profética. O mesmo se deu com Whitefield. Há inúmeros registros de manifestações do Espírito Santo durante as pregações de Whitefield, que levava as pessoas a ter encontros de glória com o Senhor. Isaías 64, 1 e 2 diz: ó, se fendesses os céus e descesses, e os montes tremeriam ante a tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. Em tempos de avivamentos, há manifestações poderosas da glória de Deus que rasgam a couraça das trevas que paira neste mundo frio e tenebroso. Os avivamentos aquecem explosivamente a atmosfera que envolve a vida quieta da igreja e lançam luz na escuridão que a cerca,
que a cerca. Com as chamas de amor divino, eles elevam a temperatura dos corações dos homens, hibernados no pecado, no conformismo e na indiferença espiritual. Por isso, os avivamentos podem causar tantas mudanças repentinas. Eles podem causar impactos avassaladores na ordem terrena. O avivamento é tão extraordinário que pode reconfigurar a ordem das coisas. Trata-se de uma invasão do sobrenatural divino na ordem natural. Whitefield registrou em seu diário a respeito de uma de suas reuniões, abre aspas, subitamente o Senhor desceu entre nós, fecha aspas. Davi descreve no Salmo 18, 6 a 13, um encontro de glória. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele, abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasas de fogo. Quando o Espírito Santo vem com poder. Arnold Dellimore relata que a ceia do Senhor em Cambuslang foi um evento para não se esquecer jamais. 13 ministros estiveram presentes nesta sexta-feira, sábado e domingo, e na segunda-feira houve 24. Os sermões de Whitefield foram recebidos com muito poder. Várias pessoas gritavam e um grande pranto sendo observado em todos os auditórios. Enquanto servia algumas mesas, ele parecia estar tão cheio do amor de Deus como se estivesse numa espécie de êxtase, e falou-se muito dessa abençoada disposição. Em outra ocasião, relatou o que ocorreu quando Whitefield fez uma campanha de sexta a domingo na igreja de Northampton, onde Jonathan Edwards era pastor. Ele relata que logo na sexta-feira houve uma tremenda manifestação do Espírito. O Sr. Edwards é um sólido, excelente cristão, mas no presente fraco no corpo. Penso que não vi quem se iguale a ele em toda a Nova Inglaterra. Quando adentrei o seu púlpito, meu coração foi induzido a falar bem pouco, além das consolações e dos privilégios dos santos e da copiosa manifestação do Espírito sobre os crentes. George Whitefield também relata o que se passou no domingo. Preguei esta manhã e o bom Sr. Edwards chorou o tempo todo. O povo foi igualmente sensibilizado e à tarde o poder aumentou mais ainda. A ação vivificadora do poder de Deus. W. Duell diz em seu livro Fogo de Avivamento que, onde quer que ele fosse na América, cidade após cidade entre Northampton e Nova York, Deus acendia a chama do reavivamento em cada lugar. Depois de chegar a Nova York, Whitefield sentiu-se tão necessitado e indigno que se prostrou diante do Senhor. Foi só ele começar a pregar, diz Duell, que o Espírito de Deus desceu sobre a congregação. De todos os lados do prédio veio um som de um choro alto. Muitos se abraçaram. Whitefield derramou seu coração até não poder mais falar. Em Staten Island, o fogo caiu do céu sobre as multidões. Whitefield continuou a viagem até Filadélfia e depois voltou a Savannah, na Geórgia. Ao mesmo tempo, uma obra similar estava ocorrendo em Kilsyth. Robe relatou que no domingo 16 de maio de 1742, um grande poder acompanhou a palavra pregada. Houve grande lamentação entre os ouvintes. Muitos gritavam, e não apenas mulheres, mas também alguns homens fortes e destemidos. O número deles era tanto que eu fui obrigada a reuni-los na igreja propriamente dita. Quando os ventos do avivamento sopram. Dellimore diz que a notícia desses eventos levou muitos ministros experientes a visitarem Cambuslang e Kilsyth, procurando descobrir
se tratava de mera ventania de emoções ou de uma verdadeira obra de Deus. O Dr. John Hamilton, de Glasgow, foi um dos relatores que verificaram que se tratava de fato de um arrependimento que surgiu não do medo do castigo, e sim de um sentimento de desonra feita a Deus. Aleluia! Dr. John Wilson declarou: embora eu tenha conversado com muitos, tanto homens como mulheres, velhos e jovens, não pude observar neles nada que fosse entusiásticos. No geral, vejo a obra em Cambuslang como um singular e maravilhoso derramamento do Espírito. C. H. Spurgeon declarou: foi um dia de bravura para a Inglaterra, quando Whitefield começou a pregar em campo aberto. Foi Whitefield quem encorajou Wesley a pregar ao ar livre. Além das comoções profundas em arrependimento, diversas pessoas caíam prostradas no chão, inclusive ao céu aberto, sob o efeito da palavra proclamada. A chegada de Whitefield a Cambuslang provocou ainda maior impacto na vida das pessoas. Realizavam-se cultos ao ar livre, num grande anfiteatro natural, e Whitefield pregou 3 vezes no primeiro dia. Ele relatou: certamente nunca se ouviu falar de uma comoção tal, especialmente às 11 da noite. Durante cerca de 1h30 houve muito choro, muitíssimas pessoas caindo em profunda angústia e expressando-a de diversas maneiras. O Sr. M. Culloch pregou depois que eu havia terminado, até depois da 1 da madrugada, e depois teve dificuldade em persuadi-los a se retirarem. Toda a noite se podia ouvir nos campos a voz de oração e louvor. Uma dama viu algumas jovens senhoras louvando a Deus ao romper da manhã e se juntou a elas. McCulloch relatou o que esses jovens queriam dizer com o termo caindo, entre aspas, resultado das reações físicas que se seguiam à forte convicção do pecado, pois quando a alma e o corpo reagem, não é de surpreender que o corpo e a alma reajam diante da dura realidade do juízo final e da eternidade. McCulloch concluiu dizendo: esta obra foi iniciada e levada adiante sob a influência das grandes e substanciais doutrinas do cristianismo. Uma obra poderosa. A nova avaliação de McCulloch faz do movimento que ele havia testemunhado, respalda as colocações do Dr. M. Lloyd Jones. Abre aspas, esta obra abrangeu todas as classes, todas as idades e todas as condições morais. Os hábitos de praguejar, blasfemar e beber foram abandonados por aqueles que tinham estado sob seu poder. Uniu pastores e povo com fortes laços de solidariedade. Levantou um altar na casa de família, fez dos homens estudantes da palavra de Deus e os colocou quanto a pensamento, propósito e esforço em comunhão com seu Pai do céu. É verdade que houve joio no meio do trigo. A vigilância dos ministros o detectou e rapidamente o eliminou. E durante muitos anos depois, homens e mulheres humildes, cuja conversão data da obra realizada em Cambuslang, viveram entre os seus vizinhos com um imaculado nome cristão e depois morreram pacificamente nos braços daquele que, nos dias do avivamento, eles aprenderam a chamar de Senhor e Salvador. O impacto do avivamento. Os zoólogos Helmut Schmidt e Stefan Schutz, da Universidade de Bonn em Gießen, na Alemanha, descobriram que o besouro de pinheiro preto possui sensores que detectam um incêndio florestal a longa distância. Ele voa à procura de fogo a fim de alimentar-se da madeira queimada recentemente e multiplicar-se no local do incêndio. Ele é chamado de besouro de fogo. Seja como ele, um caçador do fogo. No avivamento, desperta-se um anseio pelo toque das brasas vivas do altar. O fogo santo atrai pessoas de todos os cantos da terra. Ele aquece o coração dos homens e transforma-os. Wesley Duell, 2002, no seu livro O Fogo do Reavivamento, descreve o avivamento do seguinte modo:
Durante o avivamento, as pessoas se movem em direção a Cristo, pessoas que não podem ser movidas de qualquer outra forma. Muitas orações que não foram respondidas durante anos são gloriosamente respondidas. A atmosfera frequentemente fica cheia do poder majestoso de Deus. Os cristãos reconhecem isso com a presença santa de Deus. Os pecadores têm a percepção reverente da presença de Deus e de sua própria pecaminosidade. Deus pode revelar a sua presença de maneiras inesperadas. Ocorrências surpreendentes podem acompanhar sua obra profunda na alma. Pode haver tal sensação da presença e do poder divino que alguns indivíduos tremem, outros podem chorar diante de Deus, alguns caem ao chão por se sentirem fisicamente enfraquecidos. Outros podem sentir-se quase irresistivelmente atraídos a comparecer aos cultos de reavivamento ou a reunirem-se antes de algum culto ser anunciado. O avivamento é o fogo produzido por homens que se unem em oração como brasas vivas. Atos 4, 23 a 31. Os avivamentos descongelam os corações dos homens. Quando o céu invade a terra. Em tempos de avivamento, o céu invade a terra e são distribuídas cartas de amor emitidas pelo Espírito de Deus em forma de milagres e ações espontâneas da sua graça, imensuráveis, provocando profundas rupturas terrenas. Normalmente, quando o avivamento acontece, é necessária uma reestruturação de modelos e sistemas eclesiásticos. Em alguns casos, há necessidade de reconstrução total, tamanha é a devastação que ele pode causar. O avivamento atingiu poderosamente o vale de ossos secos e as estruturas do cristianismo histórico e institucional. Desde a reforma que atingira a Europa no século XVI, a Igreja se confinara em sua estrutura sem causar grande impacto no mundo. Foi necessária uma grande manifestação da glória de Deus, como um verdadeiro terremoto provocado pelas orações dos homens e mulheres sedentos por sua presença. Os alicerces eclesiásticos foram poderosamente abalados, levando a Igreja a uma reconstrução profunda que mudou para sempre os rumos da história. Em uma reunião, um líder de Boston cumprimentou Whitefield dizendo: "Lamento vê-lo aqui." Ao que Whitefield replicou: "O diabo também lamenta." E seguiu para Cambridge, onde foi recebido por uma multidão de 7.000 almas. Quando deixou Boston, seu auxiliar, Gilbert Tennant, continuou seu ministério durante 4 meses. 2 ministros de Boston testemunharam que mais pessoas foram procurar oração e ajuda espiritual em uma semana do que nos 24 anos anteriores. Os cultos da igreja transbordavam. 30 sociedades religiosas foram iniciadas e quase todas as noites os ministros realizavam reuniões em casas particulares. Uma obra divina. Martin Lloyd-Jones afirma que, por definição, um avivamento é a poderosa ação de Deus e é um ato soberano de Deus. É algo independente. O homem nada pode fazer. Deus, e somente Deus, é quem o faz. Lloyd-Jones pergunta: o que é isto? É a mão do Senhor que é forte. Explica que em tempos de avivamento há variações e nem sempre tudo isso acontece. Mas coisas poderosas acontecem, coisas miraculosas acontecem, coisas além da explicação e da sabedoria do homem. E de fato, se consultarem homens a quem Deus usou em tais ocasiões, eles lhes dirão a mesma coisa. Durante os avivamentos da história, os homens repentinamente tomaram consciência de um poder caindo sobre eles. Não era deles mesmos, era algo fora deles. Receberam liberdade, receberam autoridade, receberam intrepidez. Falaram como homens de Deus, com a coragem dos apóstolos originais. Tiveram consciência quando o poder veio e também quando se retirou. Vocês podem ler isso nos diários de Whitefield, dos Wesley e de todos os demais. Esta é a mão do Senhor. Esta é a demonstração de espírito e de poder.